Quando a gente tem que entender a relação sociedade e natureza, tá? Primeiro a gente necessariamente tem que entender como é que funciona a natureza, o que é essa natureza, né? O que fatores, que atributos, que componentes que no conjunto constituem isso que a gente chama de natureza, genericamente, né? Que para entender a natureza a gente tem que primeiro entender todo o conjunto de atributos que formam aquilo que a gente chama de meio físico ou abiótico, que corresponde a todos os elementos não vivos do espaço, né? E aí nós temos então as rochas, as estruturas rochosas, que para poderem ser entendidas na sua totalidade, deve-se considerar muitas variáveis que determinam as diferentes feições geológicas, as diferentes estruturas existentes no planeta. Somente a partir disso é que a gente consegue ter uma noção das diferentes características de cada tipo de rocha e das diferentes formas como cada tipo de rocha constrói os palcos aonde a vida se instala. Um fator fundamental, e esse o grande responsável pelas dinâmicas e processos exógenos, né, clima, através de fatores como temperatura, umidade, insolação, contribui de maneira diferenciada também por toda a superfície do planeta, com diferentes intensidades, com diferentes dinâmicas mais ou menos intensas, criando ambientes diferenciados que, quando sobre estruturas rochosas também diferenciadas, nós desenvolvem processos diferenciados também, com intensidades diferentes, com frequências diferentes. E que, como resultado dessa interação, nós passamos a ter formas de relevo, diferentes modelados, com diferentes declividades, com diferentes tipos de partículas no solo, que significa maior ou menor permeabilidade da água, da chuva, quando cai sobre essas partículas, maior ou menor fragilidade a processos erosivos, apenas citando 5 atributos não vivos que interferem na vida, né? Isso porque a gente se referiu genericamente a ambientes terrestres, a terras emersas. Se eu tentar entender essas interações dentro de um ambiente aquático, um rio, um lago, um mar, eu terei que considerar outras variáveis do meio físico. Nos oceanos, eu tenho que considerar variações em relação à salinidade da água, temperatura, correntes, profundidade, proximidade ou maior distanciamento de terras emersas, que definem os tipos de sedimentos que estarão em suspensão nessas águas. Se eu for pensar em ambiente de águas doces, eu tenho que pensar também como reguladores da vida, eu tenho que pensar na energia com que essa água se desloca, eu tenho que pensar na transparência ou turbidez dessa água, eu tenho que pensar no pH dessa água, na temperatura da água, no sombreamento da água, ou seja, para cada ambiente, essa análise deve ser feita em função dos atributos daquele ambiente. Isso é sistêmico, ou seja, os atributos são interdependentes. A energia da água depende do relevo, a temperatura da água depende da profundidade, do volume de água, da latitude, da altitude. Ou seja, qualquer que seja o ambiente, os atributos que definem aquele ambiente formam um sistema complexo. Quando a gente vai falar da vida, a coisa é ainda mais complexa, porque entram interações diversas, relações que nós ainda estamos por conhecer muitas delas. Em relação ao meio biótico, é explicitar que, se o meio físico é um sistema complexo de interações mútuas, de interdependência, o meio biótico é um segundo sistema ainda mais complexo de interações. A maior parte delas ainda desconhecidas,
né? Como é que se faz, por exemplo, seleção genética dentro de uma determinada população, de uma determinada espécie? Como é que a fragmentação de ambientes acelera a extinção de espécies a partir da interrupção do fluxo genético? Se a gente está começando a compreender um pouco melhor a genética da vida há poucas décadas. Ou seja, é um segundo sistema e um sistema ainda mais complexo do primeiro. Porque esses dois sistemas, físico e biótico, são também interdependentes. Essa interdependência, ela tem um sentido duplo, da mesma forma que o relevo interfere na distribuição da vida ou nas relações, nos organismos que ali se instalam e sobrevivem, por exemplo, o meio biótico também interfere no meio físico. Não é só a vida que se organiza em função do espaço físico, mas o espaço físico se modifica, se constrói também, se reconstrói, graças à ação da vida, onde a vegetação desempenha um papel fundamental para regular, por exemplo, os ciclos hídricos, infiltração, escoamento superficial, por aí afora. Tem um papel importante na estabilidade ou no controle da velocidade com que áreas potencialmente instáveis sejam afetadas por dinâmicas climáticas extremas, por exemplo. Então, existem três sistemas: o do meio físico, por si só, o do meio biótico, por si só, e um terceiro sistema que define o físico e o biótico nas suas interações, na sua interdependência, que também é um sistema complexo. Por isso que quando se fala de questão ambiental, de meio ambiente, a gente já não pode adotar um raciocínio linear, mecanicista de ação e reação, porque uma única ação repercute de forma ampla. Para uma única ação, a gente não tem uma única consequência, a gente tem várias consequências simultaneamente, que vão se manifestar em todos os níveis. Se eu intervir no meio físico, eu afeto o biótico não de uma única forma, mas de diversas formas. Se eu intervir no meio biótico, eu afeto o meio físico não sob um de seus atributos apenas, mas sobre todos eles. Para entender a natureza, a gente tem que ter isso claro. E tem que tentar, na medida do possível, dar conta daquilo que é possível mensurar, quantificar, avaliar, analisar. A própria legislação ambiental brasileira, ela pressupõe essa realidade. Se a gente entra aí numa resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que define, por exemplo, diretrizes para a elaboração de estudo de impacto ambiental, está lá claro o que tem que ser analisado para se chegar a um relatório minimamente confiável. Todos os atributos do meio físico, todos ou diversos, todos é impossível, né? Diversos atributos do meio biótico, como eles funcionam, isso é uma caracterização, para depois tentar avaliar como esses ambientes vão responder caso uma determinada obra seja implantada num determinado local. É essa lógica dos mecanismos de licenciamento ambiental neste país. Já foram os mais completos desse planeta e já foram copiados e usados como modelos por diversas nações e que agora a gente está amassando e jogando no lixo, à medida em que se abrem as porteiras e a boiada passa. Pois bem, tudo isso, todas essas mazelas que acabam me deixando indignado e que me empurram muitas vezes a fugir aqui do nosso eixo de discussão, é consequência do quê? Disso que a gente começa a discutir agora, que a gente chama de meio antrópico. Ou seja, como o homem se relaciona com a natureza. Agora, para a gente começar essa discussão, o homem, a mulher ou a humanidade, nós somos animais. Acho que todo mundo concorda com isso. Mesmo os terraplanistas, mesmo os criacionistas. Né? Afinal de contas, nós não realizamos fotossíntese, nem quando vestimos uma camisa do Palmeiras, sendo verdes, nós não temos clorofila,
nós não conseguimos sintetizar a nossa própria energia. Portanto, a gente obtém essa energia explorando outras formas de vida. Né? Os veganos consomem os vegetais, que são os produtores primários. Os onívoros, como boa parte desta humanidade, consomem não apenas os vegetais, mas também os herbívoros, alguns carnívoros e fungos. Né? Nós consumimos fungos cada vez que a gente come um queijo, né? Cada vez que a gente come um cogumelo. Bom, deixando essa questão de lado, mas tendo claro que nós somos, antes de sermos seres sociais, nós somos seres biológicos, estamos classificados como animais, vertebrados, mamíferos, e, portanto, nós estamos presentes nesse meio biótico da mesma forma que um tigre, da mesma forma que um antílope, da mesma forma que uma minhoca, da mesma forma que um parasita qualquer, ou não. Ou seja, a gente depende de alimento que nós não podemos produzir, portanto, nós temos que obter, consumindo de seres que conseguiram armazenar moléculas que contêm energia e matéria. No caso de uma folha de alface, de um grão de feijão ou de uma picanha mal passada, só muda a distância do produtor primário, mas o produtor primário vegetal é o fundamental. E nós dependemos de alimento, que para poder ser produzido depende de organismos que exploram ou outros organismos ou os atributos do meio físico. Um vegetal se desenvolve às custas de matéria orgânica retirada do solo, de radiação solar oferecida pelos processos exógenos, de umidade que circula em função desses mesmos processos, de uma rocha que foi decomposta para ser transformada em partículas para disponibilizar minerais que, se transformados por intemperismo químico, produzem aqueles minerais secundários que, na essência, são os micronutrientes inorgânicos disponíveis no solo para permitir o desenvolvimento vegetal. Portanto, cada vez que a gente vai atacar um pé de alface para transformá-lo numa salada, nós estamos aí agindo como seres biológicos incapazes de produzir e sintetizar energia, explorando uma outra forma de vida que obteve o seu desenvolvimento e sintetizou essa energia e essa matéria na forma de folhas, sementes, frutos, etc., a partir da exploração dos recursos existentes e disponibilizados no meio abiótico. Dependemos desse alimento, mas também dependemos da água, que é atributo do meio físico, cuja qualidade depende também da interferência da vida. Nós dependemos de estruturas geológicas indiretamente, quando a gente se apropria de minerais sintetizados por vegetais, na forma de vitaminas, na forma de nutrientes em geral para nós, cálcio, ferro, por aí afora. Ou seja, estamos e somos tão interdependentes desse sistema quanto qualquer outro organismo. E da mesma forma que os organismos vivos interferem no meio físico, nós, como seres biológicos, também interferimos no meio físico. Ah, mas os outros organismos interferem de forma positiva e a gente negativa. Não é bem assim. Não é necessariamente assim. Um conceito que se discute muito hoje, em termos de, inclusive em biogeografia, é a noção daquilo que se chama de floresta cultural. Estudos mais recentes têm demonstrado que muito da biodiversidade, principalmente na Amazônia, se deve a ocupações por grupos humanos antigos que foram responsáveis pela dispersão de uma série de espécies que não eram originalmente desse espaço da Amazônia. Por conta de escambo, por conta de trocas, por conta de interações que existiram entre os diversos grupos indígenas e pré-colombianos que existiam nessa porção da América do Sul.
Muitas espécies, inclusive, que são comuns à Amazônia e à Mata Atlântica, hoje comuns, segundo estudos genéticos e segundo resgate de pesquisas antropológicas, arqueológicas, indicam que houve, sim, um mecanismo de dispersão que foi provocado por grupos humanos, há alguns milênios atrás. Enquanto organismos vivos e seres biológicos e animais e vertebrados, né, e mamíferos, nós estamos compondo também o meio biótico. E também temos relações com outras espécies. Também tendemos a ser predados, a sermos parasitados. Está aí uma pandemia aí fora, que nos deixa isso muito claro. Estamos compondo aí, a gente é parte dessa cadeia alimentar, tanto como predadores quanto como presas. A gente está sujeito a parasitismo, a gente está sujeito a uma série de relações aí como seres biológicos. A grande questão é que nós entramos em contato com essa natureza não apenas como seres biológicos, mas também e principalmente como seres sociais. Ou seja, de acordo com a forma como a gente está organizado, é que a gente define a maneira como a gente vai se relacionar, tanto com aquele sistema físico, quanto com aquele sistema biótico, quanto com aquele sistema que integra físico-biótico. Por isso a gente para entender agora e esmiuçar um pouquinho, ainda que também rapidamente, o que é esse meio antrópico, como ele se constrói para chegar na realidade que está posta hoje. Quando a gente pensa em meio antrópico, a gente tem que pensar em sociedade. Como é que a gente consegue explicar uma determinada sociedade hoje, que está posta aí? Vamos dizer, ou essa sociedade urbana, industrial, capitalista, desigual, globalizada, ou pequenos grupos sociais ainda remanescentes que estão em diferentes níveis, integrados, mais ou menos integrados a esse sistema homogeneizador global. Isso não é de uma hora para outra. Isso não acontece ao acaso. As pessoas não se submetem a um escrutínio para saber como é que você quer que seja a nossa sociedade. Ninguém nunca foi perguntado sobre isso. A gente não vota para definir isso. Mas para chegar nesse modelo, isso não surge de uma hora para outra. Isso é consequência, principalmente, de um processo histórico. É a história da humanidade construída dialeticamente através de conflitos que resultou num processo que nos trouxe o que a gente está hoje. Essa coisa de dialética é coisa de comunista. Não, dialética é tudo aquilo que resulta de uma oposição de ideias ou de forças ou de interesses, aonde no final do processo um dos lados sai vitorioso. E desse processo, a verdade, o certo, o correto é a versão de quem ganhou. Quantos povos já foram extintos aí? Será que todos os grupamentos indígenas que já existiram no continente americano, tanto aqui na América do Sul quanto na América do Norte, será que as grandes civilizações que já existiram nesse continente estavam todas erradas na sua forma de se relacionar com o meio, na sua forma de se relacionar enquanto cultura, enquanto grupo? A gente jamais vai saber isso. A gente não tem como analisar isso sob nosso olhar hoje de algo que foi destruído e dizimado há alguns séculos. Da mesma forma que a gente hoje continua dizimando culturas, né? Em função de um determinado interesse. Qual é? Cada caso é um caso. A gente tem terras indígenas sendo liberadas para a exploração madeireira e para garimpo. Hoje, qual o interesse dominante? Bom, está posto aí, não é difícil descobrir, só lendo um pouco a gente já deduz. Ou seja, essa é a lógica que nos moveu historicamente. Toda a história do planeta é apoiada em cima de conflitos, de guerras. O que a gente aprende nas escolas sobre história antiga? Os grandes impérios. O que é? Como é que se construiu cada império desse?
que foi o Império Romano? Quem foi Alexandre o Grande? Esses arranjos, esse processo histórico, também permite que se desenvolvam, que se acumulem determinados hábitos culturais em cada momento histórico e em cada agrupamento. Ah, os maias sacrificavam crianças. Essa era a cultura daquela época. Hoje a gente sacrifica semelhantes em função dos mais diversos motivos. Esse processo histórico, que também define diferentes arranjos culturais, também define diferentes arranjos e estruturas sociais. Podemos imaginar sociedades mais igualitárias, com menor desnível social entre aquilo que se consideram as classes mais baixas e aquilo que se considera a elite de fato, seja a elite atualmente financeira, seja o poder. Esse processo histórico também define diferentes possibilidades de divisão do trabalho. Essa divisão de trabalho e que significa também definir tarefas, acaba resultando, inclusive, na forma como se definem as relações de gênero, além das relações sociais, acaba definindo modo de produção, estrutura econômica. E como é que isso vai afetar o meio? Bom, se a gente pensar aí no modo de produção urbano-industrial capitalista, uma das características marcantes, só para exemplificar, é essa concentração urbana. No Brasil, hoje, perto de 80% da população brasileira vive em cidades. Esse número mudou muito em 50 anos. Muito. Uma cidade não produz aquilo que ela consome. Ela depende de um sistema de abastecimento, não apenas em termos de alimento, mas também em água, em termos de energia, em termos de insumos, de matérias-primas, para poder funcionar. E tudo isso, toda essa energia e matéria necessária para permitir a existência de uma cidade, vem de muito longe dessa cidade. Tem que ser explorada em áreas externas a ela. E acaba se concentrando esse consumo de energia, esse consumo de matéria, e principalmente essa geração de resíduos, tanto sólidos, quanto líquidos, quanto gasosos, em torno dessa mesma concentração urbana. E isso tudo não há nenhuma possibilidade de ser absorvido e de ser reaproveitado dentro da própria cidade. Isso nos leva ao outro extremo da situação. Ou seja, além de consumir muita coisa de fora da cidade, você descarta uma quantidade grande de resíduos para fora da cidade. E aí a gente deixa de ter, nesse segmento, a possibilidade de que energia e matéria circulem sem escassez e sem resíduo. A gente já tem um esboço do que é essa questão ambiental, a problemática ambiental hoje. Mas a gente pode esmiuçar isso um pouco melhor. Porque para entender esse hoje, a gente tem que voltar no tempo. Para entender como é que a história evolutiva da nossa espécie nos trouxe a isso que está posto hoje. Na biogeografia, a gente tem um segmento muito interessante, que é o que a gente chama de paleobiogeografia. Tentar entender como eram as relações ecológicas, aqueles três níveis de interações no passado. Para entender, por exemplo, como é que um sítio arqueológico de 1.200 anos, encontrado aqui em EP, próximo a nós, os vestígios eram com determinados tipos de cerâmica e determinados tipos de material lítico, de rochas. Eram coletores, praticavam agricultura, quais eram os recursos que estavam disponíveis a esse grupo naquele momento em que eles viveram aqui. Você não pode partir do pressuposto de que é exatamente o que tem hoje, porque em 1.000 e poucos anos a gente tem mudanças climáticas sérias. A gente sabe que por essa época existia uma extensão maior de manchas de cerrado do que de floresta estacional como a gente tem hoje. Evolução da espécie humana até chegar à nossa aqui, o Homo sapiens sapiens, esse cidadão aqui da direita da nossa tela aqui,
Como é que se chegou nele? Bom, a partir de vestígios fósseis encontrados em diferentes locais, um ancestral comum, que era o Australopithecus, evoluiu posteriormente para o Homo habilis, depois para o Homo erectus, isso tudo a partir de estudos de vestígios fósseis, de ossos, que mostravam diferentes arranjos no encaixe do fêmur com a bacia e coisas do tipo, o Homo sapiens de Neandertal, e cada tempo que passa, novos elos são encontrados nessas interligações. E segundo se acredita hoje, é quase que certo, que nós tivemos outras espécies de ancestrais que coexistiram. Algumas, inclusive, que realizaram troca genética, criando ramos de ancestrais que foram extintos também, que desapareceram. Mas o que é importante para a gente perceber aqui ao longo dessa história? Que em diferentes momentos a gente viveu também diferentes níveis de interações com a natureza. Sempre dentro da perspectiva de que a sobrevivência do grupo demandava alguns recursos que teriam que estar disponíveis no ambiente aonde cada grupo desses existiu. Aqui a gente tem uma concepção artística de como devia ser num ambiente savânico, mais aberto, a probabilidade de sobrevivência desse nosso ancestral era potencializada, porque nós somos uma espécie que, do ponto de vista das características, das adaptações físicas, nós somos um tanto quanto limitados à sobrevivência. A espécie humana tinha tudo para dar errado. Nós não estamos entre os animais mais fortes, não estamos entre os mais ágeis, não estamos entre os mais rápidos. Isso já de cara já derruba por terra aquele lema babaca de muitos que dizem que a lei da natureza é a lei do cão, é a lei do mais forte. Não é. Se fosse assim, nós estaríamos extintos. Nós temos muita deficiência em termos de sobrevivência na natureza, e a gente conseguiu sobreviver por alguns aspectos. Primeiro, pelo fato de que nós somos animais que vivem em grupo. Isso fez toda a diferença. Nós não temos hábitos noturnos. Nós somos animais de hábitos diurnos. O que significa isso? A principal referência que a gente tem do meio para perceber onde é mais adequado a estar, onde é menos adequado, onde estão os recursos, aonde está o abrigo, aonde estão os predadores, aonde está o alimento, aonde está a possível caça, é sempre visual. Nós não temos uma audição aguçada, nós não temos um olfato aguçado, né? Às vezes, a quilômetros, um determinado predador já percebe a presença de uma presa em potencial só pelo odor. Os nossos sentidos são sempre mais restritos que outros organismos, principalmente aqueles que poderiam ser nosso alimento, e principalmente aqueles que se alimentam da gente. Uma forma de se defender, uma forma de sobreviver a isso, é uma ação em grupo, viver coletivamente. Até porque a gente tem um outro problema enquanto espécie. A nossa espécie, além de ser mais frágil do ponto de vista das suas características físicas, é uma das espécies cujos filhotes levam mais tempo para se tornarem autossuficientes. Que diferença faz? Toda a diferença quando você é uma presa em potencial. Quando você depende exclusivamente dos recursos do meio, quando você é um coletor, como esse pessoal dessa imagem aí. São 15, 16 anos para que um filhote consiga se defender do predador, obter o próprio alimento. Por exemplo, a taxa de mortandade entre filhotes de girafa, até que eles consigam se tornar adultos e ter o mínimo de mecanismo de defesa diante de predador, é em torno de 7 anos. 7 anos é metade do tempo que um humaninho precisa. A taxa de mortandade entre as girafas, entre o nascimento até que eles atinjam essa capacidade de sobrevivência, é da ordem de 50%. Metade morre antes de atingir 7 anos. Isso coloca em risco a espécie.
Por quê? Porque a partir do momento em que aumenta a taxa de predação, você não tem uma reposição da população. E para compensar a nossa falta de força, falta de velocidade e de agilidade, a gente passa a utilizar ferramentas, como está exposto aqui, ó. Tem um grupo aqui se defendendo de predadores, neste caso lobos. Tem um grupo aqui quebrando um animal que foi abatido, utilizando para isso fragmentos de rocha, fragmentos de madeira, as próprias lascas dos ossos. Então era um trabalho coletivo. E é essa vida coletiva que permitiu à espécie sobreviver diante de tanta pressão externa. Não apenas sobreviver, como também assegurar que uma boa quantidade dos seus filhotes atingissem maturidade para dar continuidade à espécie. Agora, o que é interessante nesse quadro? É que a gente já percebe aqui uma boa relação sociedade-natureza. A sociedade é esse agrupamento aqui, já há uma certa divisão de trabalho aqui, inclusive por gênero. A gente percebe os mais musculosos, os mais fortes, com o trabalho de defender o grupo aqui, desse ataque desses predadores. Muito provavelmente eles também têm um papel importante na obtenção de alimento, quando significa caça. Outros, talvez mais velhos, mais fracos ou ainda muito jovens, participam na coleta de alimentos, de frutos, de sementes e coisas assim. E as mulheres já esse vínculo maior com o filhote. Até porque é ela que alimenta o filhote. Somos mamíferos. Então, isso tudo, o próprio processo evolutivo, já começa a construir aí um esboço do que é uma relação desse grupo social com a natureza, que é diferente de outras espécies que também vivem em grupo, como abelhas, cupins, alguns primatas, inclusive, entre outros, lobos e coisas assim. Uma imagem também sobre uma concepção artística do Homo habilis, que teria substituído, então, o Australopithecus. E aqui a gente já vê que se utiliza também de ferramentas, são coletores e caçadores. Aqui, dois outros indivíduos, inclusive um filhote fazendo coleta de frutos. O consumo de carne, através da caça, e uma das coisas que os antropólogos físicos, eles argumentam muito é que o que talvez tenha permitido, inclusive, esses grupos sobreviverem a episódios climáticos extremos, como eras do gelo, seja porque boa parte da alimentação deles era obtida por consumo de proteína com grande quantidade de calorias, principalmente que diz respeito ao tutano existente dentro dos ossos. Ou seja, o fato de ser onívoro também foi importante, o fato de ter polegar opositor, fundamental, porque isso permite, inclusive, habilidade para moldar esses instrumentos. E um outro detalhe importante, eles, ao longo do processo evolutivo, esses grupos foram desenvolvendo técnicas sofisticadas de comunicação, mais que outras espécies. Espécies que vivem em grupo também se comunicam, né? Pássaros se comunicam. Os nossos ancestrais sofisticaram isso ao extremo. Ruídos diferentes, silvos diferentes, indicavam mensagens diferentes que foram, ao longo desse processo de alguns milhões de anos, sendo cada vez mais desenvolvido, cada vez mais amplo, cada vez mais sofisticado. Aqui já um processo posterior, a gente ainda utilizando, não apenas utilizando materiais disponíveis, como essa rocha aqui, né? Mas já no caso do Homo erectus, a gente já tem uma certa capacidade de adaptar o recurso do meio às necessidades, lascando uma pedra para obter uma ponta afiada, para obter uma lâmina que consiga cortar uma pele, que consiga derrubar uma árvore, que consiga servir de proteção para uma lança. Ou seja, continuamos dependendo dos mesmos recursos. Caçadores-coletores até esse momento, porém, já desenvolvendo habilidades que permitiram construir ferramentas e não apenas
utilizar como ferramentas aquilo que já estava pronto no meio. Isso significa o quê? Tecnologia, técnicas para lidar com esses instrumentos. Uma outra concepção do Homo erectus, e essa aqui eu gosto muito porque é uma concepção mais próxima a nós, é dos vestígios fósseis encontrados na Serra da Capivara, no Piauí, também presentes ali no sul do Maranhão. Sul do Piauí, trechinhos do Maranhão. É bacana, porque a gente vê aqui uma capivara abatida, né? Mas percebam que aqui já também há um trabalho coletivo, já ainda há essa dependência dos filhotes em relação aos adultos, já há uma demanda maior por recursos. Percebam que os animais são abatidos não apenas para servir de alimento, e seus ossos são utilizados não apenas como instrumento, mas já se utiliza a pele para a produção de roupas. Já se utilizam outros tipos de fibra que até então não eram recursos, não eram explorados. Ao domínio do fogo já passa-se a consumir alimentos cozidos. Tudo isso vai modificando não apenas as relações dentro do grupo, mas a maneira como esse grupo se relaciona com o meio. E mais do que isso, vai também aumentando a demanda de recursos. Se não havia necessidade de roupas, aqui passa a haver, muitas vezes, embora a fome esteja saciada, a demanda por uma pele animal pode ser importante. Então, à medida em que o homem evolui, ele vai aumentando a diversidade de recursos que ele extrai do meio. Uma outra representação, num ambiente mais frio, também a ação grupal, instrumentos jamais elaborados de defesa, de ataque, roupas para proteção às intempéries, divisão de trabalho, ainda que muito elementar em relação ao que a gente tem hoje. E aí, por aqui, a gente já tem uma noção de quais são os recursos: madeira, rocha, pele, fibras, penas. Ou seja, quanto mais a gente desenvolve tecnologia, quanto mais a gente desenvolve ferramentas, quanto mais sofisticado vai ficando o arranjo social, maior a diversidade e a quantidade de recursos que se explora do meio. Até que há mais ou menos uns 30 mil anos atrás, eu lembro bem, embora fosse pequenininho, nós passamos a praticar aquilo que se chama de agricultura. E isso foi um passo marcante na história da humanidade. Porque quando você passa de caçador-coletor para agricultor, não há mais a necessidade de uma constante mobilidade do grupo, de passando de lugar para lugar, sobrevivendo por um curto período em cada ambiente, que é uma característica marcante do caçador-coletor. Por quê? Porque à medida em que o grupo está num determinado ambiente por um certo tempo, ele vai esgotando os recursos daquele local. Então, ele é obrigado a partir para novas áreas em busca de novos recursos. Quando ele passa a praticar a agricultura, ao contrário, ele precisa permanecer naquele ambiente por um bom tempo. Que tempo é esse? O tempo necessário para limpar uma área, para fazer o plantio, para proteger o plantio, para colher aquilo que está lá. Então, o caráter nômade até então permite que esses grupos possam ser sedentários, eles podem permanecer no local por mais tempo. E permanecendo no local, eles conseguem conhecer melhor o local, compreender melhor os recursos disponíveis e, mais do que isso, transformar esses recursos em estruturas, construções que até então eram desnecessárias. Por exemplo, abrigo. Se você é nômade, você vai parar no primeiro lugar que ofereça algum abrigo, uma caverna, uma laje que te proteja das intempéries, ou, quando muito, construir abrigos temporários sem nenhuma preocupação que ele dure muito, porque você não vai permanecer muito tempo naquele local. Quando você passa a praticar agricultura, isso significa que há uma tendência a permanecer muito tempo. Então, você passa a pensar e produzir abrigos mais resistentes, com maior durabilidade, silos para estocagem do alimento, aquilo que você produziu a mais para ter uma reserva nos momentos em que esses alimentos não estão disponíveis. Você passa também a praticar uma pecuária, uma criação, para diminuir essa dependência da presença ou ausência de caça, criação tanto para alimento como, a partir da domesticação,
utilização de animais para executar trabalho. À medida em que você passa a, por experiência, conhecer melhor como se desenvolve uma planta, como se obtém uma semente mais produtiva, qual a melhor época para plantio, qual o melhor solo para o plantio, você passa a adotar técnicas para corrigir eventuais limitações de algum ambiente, como, por exemplo, ilustrado nessa imagem da esquerda, um sistema bastante primitivo de captação de água para o uso doméstico e também para irrigação, como está posto aqui. Aqui representando um momento da inicial ali, das primeiras fases da civilização egípcia no Nilo. E todo mundo conhece aquela história de que o Egito é uma dádiva do Nilo, muito em função dessa história de que o desenvolvimento daquele grupo, como um dos primeiros grandes civilizações, se deve à disponibilidade de água, disponibilidade de alimento e a fertilidade do solo nas planícies fluviais do rio Nilo, enquanto todo o resto era um grande deserto. O rio passa a ser utilizado, inclusive, para permitir transporte. Então percebam como esse simples passo, em poucos milênios, potencializou a demanda desse grupo por recursos. É a água, não só para saciar a sede ou para a higiene, mas para produzir o alimento. É a água que é usada para a construção. É o barro que é usado para a construção, para os abrigos. É a quantidade de madeira necessária para criar esses instrumentos, essas embarcações. As fibras que se aprendeu a utilizar para a produção de tecidos, né? Técnicas e ferramentas para um plantio mais eficiente, para uma colheita mais eficiente. E não havendo necessidade de se deslocar por grandes extensões, havendo a possibilidade de permanência, esse local de permanência passa a ser explorado em maior intensidade, em diversidade de recursos, em volume de recursos. E outras áreas passam a ser exploradas também para suprir as demandas daquilo que não existe nas proximidades, levando ao surgimento das primeiras aglomerações urbanas de maior densidade, maior tamanho. E à medida em que esses arranjos vão se tornando mais complexos, aqui já começa a haver uma maior diversidade de possibilidades na divisão do trabalho. Quem cultiva, quem transporta, quem armazena, quem cuida dos filhotes, quem cuida dos animais, quem extrai a água. Mas não apenas uma divisão de trabalho, mas também uma divisão social. Porque o fato de você conseguir produzir mais do que consome permite que muitos já não estejam mais ligados diretamente à sobrevivência. Então, tem aquele cara que vai se especializar, por exemplo, em construção de abrigos e vai descobrir que determinadas técnicas são mais eficientes, mais rápidas ou produzem alimentos mais seguros. Mas para isso são necessários cálculos, para isso são necessários projetos. Vamos tendo também uma sofisticação nas possibilidades de desenvolvimento de trabalho. E vão ter aqueles que vão se especializar em saber qual é o momento adequado para iniciar um plantio, porque o Rio Nilo vai começar a esvaziar, baixar e deixar as suas margens disponíveis para o plantio. Muitos se colocavam aí como mensageiros de Deus. Surgiram lá inicialmente os sumos sacerdotes, com um caráter mais metafísico, mais espiritual, que depois chamaram para si a responsabilidade de guiar o povo todo. E no caso do Egito, eles foram posteriormente os faraós, que eram os filhos de Deus na terra, era o Deus na terra, mais ou menos como algumas figuras da vida pública atual neste país. E aí passa a se construir estruturas que já não servem mais como abrigo, que já não servem mais como estocagem de alimento, mas estruturas destinadas a culto, e significam uma quantidade muito grande de mão de obra necessária para essas estruturas, para servirem como túmulos aos faraós, aqueles que hierarquicamente eram tidos como seres mais importantes daquela sociedade. Isso leva a um adensamento urbano muito grande.
Você precisa produzir alimento para esse povo todo, você precisa de água, você precisa de saneamento, você precisa de utensílios, cerâmica, roupas. Vão percebendo o quanto vai aumentando a quantidade de recursos. Se a gente pensar ali nos caçadores-coletores ou ainda nessa fase inicial da agricultura, embora já houvesse uma demanda muito maior por recursos, isso era muito menor do que o que a gente passa a observar e a diversidade desses recursos. O que é muito importante numa determinada fase histórica não era importante na outra, não tinha significado. O petróleo, até 200 anos atrás, não tinha importância nenhuma, ninguém queria comprar um terreno com petróleo. Por quê? Porque petróleo, a área onde o petróleo aflorava era uma área inútil à produção, à criação. Esse conceito de recurso também, ele é diferente para cada momento histórico. Ainda nos egípcios, que são tidos como aqueles que primeiro desenvolveram uma escrita, isso também foi um fator importante no processo de interação homem-sociedade, porque se a gente voltar 2 ou 3 lâminas, embora a comunicação já fosse mais sofisticada, a informação era passada verbalmente. Então era experiência acumulada pelos ancestrais, repassada aos descendentes, com todos os riscos que significa. Mas foi isso que permitiu, por exemplo, saber que locais são mais adequados para ser ocupados e que locais não são. Por exemplo, já se sabia há muitos milênios que planície fluvial e beira de rio não devem ser ocupadas. Por que a escrita foi importante? Porque você aprende não apenas, você tem a possibilidade de registrar o conhecimento para as gerações futuras, como também você tem a possibilidade de efetuar cálculos precisos, fazer análises mais complexas, menos lineares, o que depois, ao longo desse processo todo, pulando já algumas outras fases, nos empurra para a Idade Média. A vida vai se concentrando nas cidades, já há aqui um comércio bem estabelecido, um fluxo de mercadorias muito grande para atender demandas, e essas demandas não estão apenas ligadas à sobrevivência dos indivíduos, porque a própria divisão social e a divisão do trabalho começa a gerar demandas que não buscam atender necessidades básicas, mas a satisfação do ego, seja porque uma determinada roupa indica um determinado papel social, um determinado nível social, um certo status diferenciado. Então, a quantidade de fibras de origem vegetal e origem animal, linho, lã e coisas assim, aumenta muito. Os tecidos não são usados apenas para esconder as vergonhas das pessoas e apenas para proteger de intempéries quando o frio é intenso, mas elas assumem um outro papel. E da mesma forma, ter acesso não apenas a determinadas roupas, mas também a calçados, utensílios, vão se diversificando e cada vez mais insumos e recursos são explorados do meio rural e trazidos para dentro do meio urbano. Isso gera necessidade de transporte, carroças movidas a tração animal, embarcações, a construção de estradas para permitir esse escoamento, a circulação dessas mercadorias. Ou seja, vai aumentando e aumentando e aumentando a diversidade de recursos e a quantidade desses recursos. E vai trazendo também aí já alguns problemas de ordem ambiental. Gente, vocês sabem o que é uma pandemia? Então, já existiu isso no passado. Aqui a gente tem algumas imagens interessantes de uma representação, concepção artística de conflitos generalizados, guerras muito comuns entre feudos na Idade Média, mas também da ação avassaladora da peste negra, com pessoas morrendo na rua, se decompondo na rua, sendo devorados por animais. Por quê? Porque esse adensamento humano muito grande implica não apenas, como a gente já disse, num consumo maior de recursos, mas também num descarte maior de resíduos. E esses resíduos, se não tiverem um destino adequado, eles vão permitir que algumas espécies de organismos vivos tenham a sua sobrevivência favorecida. Ratos, baratas, predadores de ratos e baratas, se eles não forem eliminados. E com isso a gente tem uma probabilidade muito maior da propagação
de determinadas doenças por esses organismos. Não que eles ataquem diretamente, mas eles são portadores, são vetores de vírus, de bactérias e de, portanto, de doenças que agiriam com menor intensidade se não houvesse esse adensamento humano tão grande e, principalmente, também se não houvesse um fluxo muito grande de pessoas propagando esses males todos. Essa história de isolamento social atual tem um pouco disso. Nós não só somos vítimas, mas nós também somos portadores e vetores dessa doença. Daí toda essa história de isolamento social, e aqueles que ainda vivem com uma mentalidade de Idade Média não conseguem entender isso, que é óbvio. Mas tudo bem, depois da Idade Média, aí a gente entrou no pós-renascimento, né? Fase áurea inicial e que permitiu todo o desenvolvimento humano resultante da Revolução Industrial, onde a gente, nossos ancestrais descobriram que máquinas podem fazer o nosso trabalho, desde que você tenha uma fonte energética que permita essas máquinas se manterem. E aí nós, inicialmente utilizando carvão, carvão mineral, né? A partir da invenção da máquina a vapor, usou-se vapor comprimido em alta pressão para acionar engrenagens, máquinas que passam a produzir com maior velocidade um maior volume de mercadorias para atender às demandas dessas cidades que vão crescendo. E aí, então, os nossos antepassados humanos, tá? Eles são ainda mais induzidos a se concentrarem em cidades. Por quê? Porque nas cidades que estão as indústrias, elas que irão utilizar os nossos antepassados como força de trabalho para operar essas máquinas, para levar as matérias-primas para serem transformadas, para fazer essa produção, para escoar essa produção. Com isso, aumenta muito a quantidade de recursos necessários. O carvão já era utilizado antes, sim, para aquecimento, para iluminação, mas ele passa a ser utilizado em grande volume para acionar motores, para para aquecer caldeiras, para produzir o vapor, para que esse vapor pudesse, então, fazer as máquinas funcionarem. Portanto, a demanda por carvão e por outros combustíveis fósseis começa a se ampliar vertiginosamente a partir desse momento. Então, nós temos aqui, eu gosto muito desse quadro porque ele dá um panorama geral do que era essa vida movida a carvão. Percebam aí a quantidade de chaminés emitindo fumaças. Isso aqui é uma ponte sobre o rio em Pittsburgh, né? Onde a gente tem todo um parque industrial instalado, embarcações movidas a vapor para trazer matérias-primas, para escoar mercadorias, para transportar pessoas. E a gente percebe aqui um distanciamento grande daquele ambiente natural. A natureza vai se afastando dessa vida urbana, e, por outro lado, a quantidade de recursos para que isso tudo possa funcionar já aumentou de forma gigantesca. A quantidade de aço que vai se consumir é cada vez maior, seja para as máquinas, seja para as estruturas, como essa ponte metálica que está aqui, seja para as embarcações, nas residências. Você passa a usar o carvão para acionar as máquinas, mas você precisa também da energia para produzir o aço, para fundir o ferro, para fazer metalurgia, para moldar esse ferro, transformando isso em peças, em máquinas, em chaminés de navios, ou seja lá o que for. Isso tudo é explorado em local distante, retirado de lá, transportado para as siderúrgicas, posteriormente para as metalúrgicas. Ou seja, vão tendo aí uma dimensão do quanto de recursos vai se consumindo. Não apenas em volume, mas também em diversidade de recursos. Mas isso tudo para permitir que você possa ter centenas, dezenas de máquinas funcionando, com isso você aumentando exponencialmente a produção de certas mercadorias. Por quê? Porque há demanda. Mas então a gente aumenta para atender a demanda. Sim, mas quem regula o quanto se aumenta? E se acontecer o contrário, a gente tem muito mais produção do que consumo?
Isso é uma coisa que foi discutida no pós-guerra em 45. O que se faz? Bom, aí a gente tem que adotar políticas de incentivo ao consumo, porque se não aumentar o consumo, não adianta aumentar a produção. Se não aumentar a produção e consumo, o sistema entra em estagnação. O modelo econômico entra em colapso. E esse é o princípio do nosso arranjo socioeconômico atual. Esse sistema só funciona se houver níveis crescentes de produção e consumo. Aí, se a produção se mantiver, se ela não crescer de um ano para o outro, no mínimo, no mesmo nível em que cresceu a população, a gente está tendo recessão. Se eu produzir 100 mil bananas para 100 mil pessoas, é uma realidade. No ano seguinte, se existir 101 mil pessoas e eu produzir 101 mil bananas, não desenvolveu nada, estagnou. Para que haja desenvolvimento econômico nesse arranjo, eu não posso produzir 101 mil bananas, eu tenho que produzir 102, 105, 110, e essas bananas vão ter que ser consumidas. Bom, então eu tenho que aumentar a produção sempre acima do crescimento populacional. Sim, é isso que regula o BID, a renda per capita. Agora, há um limite na capacidade de consumo. Para que eu vou comprar 30 calças para usar uma por dia? Isso não faz sentido. Faz se você criar mecanismos artificiais para gerar demanda onde ela não existe. Por exemplo, moda. Pensem aí quantas roupas você tem neste momento guardado em casa que você não ousa pôr porque você se sentiria ridículo dentro dela. Mas que quando você comprou era aquilo que havia mais top para aquele momento. A função da roupa mudou? Mudou alguma coisa nela? Mudou alguma coisa em você? Mudou mentalmente. Porque tem coisas que são criadas para serem pouco utilizadas. Com isso, você aumenta a demanda. Com isso, você sacia as necessidades do modelo de continuar produzindo. Aqui a gente tem uma imagem, ainda da década de 30, 20 do século passado, onde a gente vê aqui força de trabalho, operários operando máquinas para produzir qualquer coisa, seja lá o que for, e certamente esse cidadão de cartola que está aqui no meio não é um operário, porque a gente não percebe cartolas nos outros operários. Esse é o capitalista, que é o cidadão que detém os meios de produção, ou seja, as máquinas. Só que para que elas possam funcionar, há necessidade das pessoas. Essas pessoas, para poderem trabalhar e vender sua força de trabalho, precisam de roupas, precisam de alimentos, precisam de um mínimo para satisfazer as suas demandas. E tudo isso, tanto aquilo que constrói o prédio, onde estão as máquinas, quanto as máquinas, quanto as pessoas, quanto a energia necessária para acionar essas máquinas, para iluminar esse ambiente, tudo isso está vindo do ambiente externo a esse aonde a mercadoria está sendo gerada. É energia que vem do carvão, que foi retirado lá de não sei onde, que foi transportado por uma locomotiva que também queimava carvão, que foi depositado aqui para ser queimado numa caldeira para produzir o vapor, para acionar essa máquina que vai ser operada por esse cara, que vai gerar lucro para esse cara aqui. Certamente essa cartola, esse casaco, foi produzido por trabalho desempenhado por outras pessoas em cima de recursos, de matérias-primas obtidas por outras pessoas em outros locais. Só que pensem, o volume de energia e matéria necessário para manter esse padrão. Bom, mas por que chegamos nisso? Chegamos nisso porque esse sistema produz riqueza. Uma riqueza que deve ser direcionada à satisfação das necessidades de quem? Dessa população, da humanidade. E a gente percebe por essa imagem, pela cara de felicidade das pessoas que aí estão, que é um sistema que geralmente atende essas necessidades, atende essa demanda. Aqui a gente tem uma grande máquina da indústria têxtil, onde toda força de trabalho disponível é aproveitada, e a gente vê crianças aqui trabalhando, né? E o operário responsável por manter esta máquina aqui funcionando. Aqui é só o trabalho de coleta para limpeza da área dos carretéis onde está a linha,
que nesse caso foi obtido a partir de extensas áreas de cultivo de linho, com trabalho em condições análogas à escravidão, na Irlanda, que até então, nessa época, era uma colônia do Reino Unido, onde os cavalheiros, os lordes, os nobres ingleses exploravam trabalho e terra para a produção de matéria-prima para atender a demanda da indústria têxtil. Quem lê um pouco sobre a história da Irlanda fica chocado com as coisas que ali aconteceram, como em outros locais aconteceram outros dramas. Essa riqueza toda gerada se deve ao consumo de energia, de matéria e de pessoas. As pessoas passam a ser recursos também. Recursos a serem explorados, seja numa relação capitalista de trabalho como essa, seja como foi, por exemplo, em outros momentos, 300, 200 anos antes dessa imagem, pessoas eram exploradas nas minas de prata em Potosí, pela Espanha. Os nativos daquela porção dos Andes eram força de trabalho na exploração de minério de prata, para atender às demandas da corte espanhola. A vida útil de um minerador em Potosí raramente chegava a 3 anos. Era recurso. Recurso a ser explorado. Ah, mas o trabalhador morreu. Tudo bem, é um recurso que é renovável. Outros podem ser cooptados para trabalharem naquela mina. O importante é não parar a produção. Ou seja, pessoas passam a ser não apenas recursos, mas recurso natural, renovável e descartável ao fim do processo. É só um pouco mais de resíduo. Mas percebam como vai aumentando a nossa dependência de recursos. E isso tem um salto ainda maior quando o tal do Ford, lá no início do século XX, desenvolve a linha de montagem. Produção em larga escala, a custo baixo, para quê? Para atingir uma parcela maior do mercado e com isso aumentar a lucratividade. É o Fordismo que está aí explícito. Aí são alguns Fords T sendo produzidos, absorvendo mão de obra, força de trabalho, mas dá uma boa ideia de como diversificou nesse momento a quantidade de recursos e o volume de recursos, porque quando você aumenta a produção, você precisa cada vez mais de matéria-prima e cada vez mais de energia. E como aqui a gente já tem motor a explosão, não mais máquina a vapor, mas motor de explosão interna, ou seja, consumindo gasolina, querosene, consumindo diesel, isso tudo vai absorver um consumo, uma quantidade muito maior de combustíveis fósseis que nessa altura passam a ter seu valor elevado enquanto recurso. Mas percebam que não é só aço, não é só combustível, mas madeira, borracha. Percebam a quantidade de recurso, a diversidade, o volume e o quanto isso também acionou fluxos em termos globais. Essa borracha desse pneu do cidadão está apoiando o cotovelo aqui, é borracha que saiu de algum lugar lá do oeste amazônico, que cruzou todo o rio Amazonas, que subiu pelo Atlântico para poder chegar na Ford, nos Estados Unidos. A madeira que está aí veio de onde? O ferro que está aí, o combustível, o carvão necessário para transformar minério de ferro em aço. Pense nisso em escala global e o quanto vai aumentando essa relação de dependência. E aí a gente entra no toyotismo mais recentemente. Se a produção era em larga escala aqui, absorvia uma grande quantidade de força de trabalho, agora já são robôs que fazem essa produção de uma maneira mais eficiente e num volume muito maior. Aqui já, no pós-guerra, desenvolvimento de química fina, muito de tecnologia bélica aplicada à vida civil, máquinas, fluidos que até então não existiam, borrachas, plásticos com diferentes densidades, com diferentes propriedades, ligas metálicas cada vez mais sofisticadas, tanto para os robôs que irão fabricar as mercadorias, quanto dentro da própria mercadoria, desenvolvimento de componentes eletrônicos
que também demandam uma quantidade cada vez maior de recursos. Qual a importância do nióbio hoje? Qual a importância do nióbio há 20 anos atrás? Os recursos necessários para manter esse arranjo social vão se tornando cada vez maiores e os volumes cada vez maiores. E para obter esses recursos e manter essa lucratividade, passa-se por cima de qualquer coisa, como, por exemplo, o livre-arbítrio das pessoas ou das nações. Se você descobre um pré-sal, isso não necessariamente pode ser motivo de festa. Se você descobre uma jazida enorme de nióbio, não necessariamente isso é motivo para uma nação comemorar. Se você tem uma montanha inteira de nióbio, como um país vizinho aqui nos Andes, até que ponto o seu direito à democracia é mais importante que o acesso a esses recursos por parte de empresas transnacionais que sustentam governos e regimes? Pense um pouco nisso. Como fica a divisão de trabalho? A gente fica cada vez mais distante da obtenção da sobrevivência direta, a ponto de uma criança nascida na cidade não saber que o leite que ele tira da caixinha saiu de dentro de uma vaca. Perde-se essa referência. A gente vai se especializando cada vez mais. A gente perde a visão do todo, perde a concepção do nosso papel no contexto mais amplo, no contexto mais global, dentro da própria sociedade. E isso é muito ruim. E da mesma forma que isso existe na produção de mercadorias, a gente tem que pensar que nas relações no campo, na zona rural, essa intensificação na exploração dos recursos cresceu também na mesma velocidade, no mesmo volume. A gente tem aqui alguns exemplos de cultura de escala do agronegócio. Nessas duas imagens aqui, a biodiversidade, a diversidade é uma espécie, uma. O que a gente tem do lado esquerdo aqui é soja, só. Não há relações ecológicas aí. Por quê? Porque todas elas foram reguladas por ação humana, eliminando competição, eliminando, inclusive, organismos que são importantes para manter ou reduzir a perda de diversidade de fertilidade desse solo. Essa imagem da direita aí desses tratores, dessas colheitadeiras em escala gigantesca, aonde uns já vêm colhendo e logo atrás vem uma segunda leva já preparando o solo para o plantio seguinte, cadê aquela dinâmica natural de circulação de energia e matéria? Você está absorvendo aí nutrientes, matéria orgânica, está exportando isso. É um material que não vai estar disponível aí, não vai ser reincorporado. Isso leva à exaustão, ao esgotamento. Um outro exemplo, um outro recurso que tem a sua demanda aumentada enormemente, água para irrigação, toda a quimificação do solo, do plantio de espécies transgênicas, com largo consumo de água e eliminação total de qualquer biodiversidade. Você interrompeu na agricultura, o que parece um absurdo, o fluxo de energia e matéria. Virou uma zona exportadora de energia e matéria. Tudo que se produz aí sai daí, nada se deixa para que possa ser reciclado. Ah, mas aí o solo vai se deteriorando e perde produtividade. Sim, você muitas vezes, para manter a sua lucratividade, você importa aquilo que o solo perdeu e aplica corretores no solo, fertilizantes químicos para repor alguns micronutrientes que foram perdidos. Mas os insumos para essa prática, para a produção dos fertilizantes, o calcário para corrigir o solo está vindo de jazidas que tendem a se esgotar também, para manter essa produção. O mesmo vale para a relação, antigamente se coletava, se caçava, mas aí você aprende a dominar técnicas para a criação de animais que você vai abater. E essas criações intensivas, a maior parte desses porcos dessa imagem maior aqui jamais vai ver a luz do sol. Ele nasceu aí, foi colocado nessas jaulas e tudo é feito para que ele se movimente o mínimo possível. E que ele só coma, que é para ganhar volume, peso e tamanho o mais rapidamente possível.
nem que para isso você tem que encher esses bichos de hormônio. Porque quanto maior o acúmulo de massa corporal nesses bichos que estão aí, maior a lucratividade. E quanto mais rápido isso acontecer, mais rapidamente você pode reutilizar esse espaço e ter uma outra safra de porcos. O mesmo vale para boi, o mesmo vale para frangos. Um sítiozinho, você pega um quentinho, um pintinho para criar solto no quintal, fazer uma galinha caipira, para ele virar frango, você leva aí pelo menos uns 8 meses, no mínimo, um ano para ter um franguinho já num bom tamanho para o abate. O frango que a gente compra na granja, ele é batido com pouco mais de 90 dias. Uau! Como se consegue isso? Manipulação genética e carga química. Não é possível, é antinatural isso. Alguém já viu alguma imagem de alguns daquelas aves de Natal, tipo Chester, Fiesta, aquele bicho que é só coxa e peito? Você vai comprar isso no supermercado, dá uma olhada lá, aquilo não é tido nem como frango, nem como peru, nem como nada, tá lá ave. Gente, aquilo pode ser urubu, é uma ave, tá lá ave natalina. Então, quer dizer, são organismos que não existem, que foram manipulados geneticamente, são seres vivos criados para se transformar em proteína e gordura. Tudo isso para quê? Ah, para satisfazer a fome da população? Gente, quem é que consome isso? Todo e qualquer brasileiro? Todo e qualquer terráqueo? Não sei. Como que a gente chegou nisso é uma realidade. Agora, por que se faz isso hoje? Por que que a gente vive assim? Bom, o argumento é produzir riquezas, né? Esse é o princípio já desde Malthus. O sistema é ótimo, ele funciona bem, ele é capaz de produzir fartura, riqueza, prosperidade para todos. E se a população mundial não é atendida na sua totalidade, na totalidade das necessidades, é porque a população cresce muito rápido. E ela dobra a cada 50 anos, né? Portanto, é necessário que haja um controle populacional. Tem muita gente defendendo essas ideias hoje, ainda, né? E de fato, gente, se a gente for pensar bem, nunca antes na história desse planeta tão grande quantidade de energia e matéria estão sendo exploradas por uma única espécie, a nossa, em escala global. Pensem no volume de petróleo, no volume de minério de ferro, em todos os recursos. Pensem nas áreas de cultivo, nas áreas de pecuária, nas extensões dessas áreas. Nunca antes se explorou, se retirou da natureza tão grande quantidade de energia e matéria para sustentar essa população atual. E a gente tem que considerar que dos aproximadamente 7 bilhões de terráqueos que a gente tem hoje no planeta, boa parte delas, segundo a própria ONU, né, a FAO, 40% dela vive em condições precárias de nutrição, não tem acesso a alimento. 2,8 bilhões de terráqueos não estão tendo acesso a toda essa fartura e toda essa riqueza. Porque a lógica é essa, você produz, essa produção ela é comercializada, gera riqueza. E, ao mesmo tempo, atende demanda de população que consome tudo aquilo que é produzido. A lógica é gerar riqueza. Se nunca antes tão grande volume de recurso foi explorado, é porque nunca antes tão grande quantidade de riqueza foi gerada. E dentro daquela visão malthusiana, ou mais recentemente neomalthusiana, essa riqueza é muito boa para a humanidade, porque ela nos permite ter acesso a conforto, qualidade de vida e muitas vezes até contato com a própria natureza. Essa imagem aqui representa bem isso, né? Aqui estão os elementos do meio biótico, aqui, né, uma paisagem bonita, com algumas árvores milimetricamente distribuídas, um gramado perfeitamente penteado, a água aqui presente, e todo o conforto e comodidade da vida moderna, que só é possível graças, é claro, a essa riqueza toda. Então, a gente tem nessa imagem a natureza, representada aqui por esses vegetais que podem ser observados, e o meio antrópico, aqui representado pelo conforto, comodidade, tecnologia,
presente na área, e mais a água, enquanto elemento do meio abiótico, também presente, ou seja, a relação desses humanos, dessa sociedade com a natureza, permitiu a criação desse espaço. E isso permanece. Aqui também, nesta imagem, relevo, clima, os atributos abióticos aqui presentes, alguns atributos bióticos dentro desses vasinhos, ou aqui recobrindo essas montanhas bonitas nas proximidades, a água, até algumas rochas aqui presentes, revestindo essas paredes, madeira, tudo isso retirado desse ambiente que está por aí. É a compensação pela riqueza produzida a partir da exploração do que foi disponibilizado na natureza e transformado pelo homem graças à tecnologia, ao conhecimento, à sua capacidade de produzir, acumular conhecimento e desenvolver conceitos, conhecer o planeta com o qual ele sobrevive. É essa a relação homem-natureza, hoje, a partir desse modelo. Essa também é um outro exemplo de relação homem-natureza. A gente tem aqui moradia, todo o conforto e comodidade da vida moderna, e temos aqui o elemento do meio abiótico, né, a água aqui presente, os recursos que foram utilizados aqui, madeira para as palafitas, para essas paredes todas que aí estão, ainda assim integrando homem e ambiente. Acesso à energia, a água presente aqui no entorno, e os humanos usufruindo de todas essas conquistas, de todos esses recursos que são explorados. Claro que isso gera algum resíduo, e esses resíduos, quando não reaproveitados no sistema produtivo, são descartados. Ah, mas existe a reciclagem. Bom, primeiro, a reciclagem não dá conta de tudo que é produzido, porque tem muita coisa que se produz que é tóxica, que não tem como ser reaproveitada, tem muita coisa que se produz para não ser reciclada mesmo, fraldas, papel higiênico, tem coisas que são criadas mesmo para descarte. E quando reciclável, ela só é reciclável se ela puder ser incorporada a esse sistema em que a transformação produz lucro. Se não gerar lucro, ninguém vai reciclar pelo simples fato de que isso minimiza o impacto no ambiente. Para que funcione, tem que dar lucro, tem que gerar renda. E onde é que fica a natureza nisso? Como é que fica a relação sociedade e natureza dentro dessa realidade? Essa imagem aqui mostra o Parque Trianon, na Avenida Paulista. Aqui é o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Logo à direita fica um prédio da Fiesp, que é bastante icônico nesse tipo de relação sociedade e natureza. A natureza está contida dentro desses dois quarteirões. Natureza enquanto diversidade, enquanto conjunto de atributos físicos e bióticos onde circula energia e matéria. Isolado. Qual a possibilidade de haver fluxo genético aqui? De sustentar fauna? Isso aqui só está aqui porque tem todo um trabalho de jardinagem. Do contrário, haveria uma série de processos que a gente discute em biogeografia relacionados a efeito de borda, em que, no tempo de existência do Trianon, que é em torno de 110 anos aproximadamente, as espécies que foram aqui plantadas, ou seja, essas, totalmente isolado aí, mantido como um relíquio do que poderia ser uma área natural em equilíbrio. É um exemplo de como se manifesta na prática essa relação. Do lado, um ambiente totalmente transformado, ocupado por prédios magníficos, enormes, sem que a gente esqueça que esses prédios, para funcionarem, dependem de energia e matéria vinda de algum lugar. Precisa água para abastecer essa população que vive aqui ou que trabalha aqui. Precisa de energia para que esses prédios possam funcionar, os escritórios ou as residências. Para subir num elevador, você consome energia. O concreto que foi usado, o ferro, o vidro, o plástico, as pinturas, tudo isso foi, de alguma forma, em algum momento, retirado de um ambiente natural em equilíbrio e teve um custo lá. Isso aqui, numa escala um pouco maior, é o Central Park, lá em Nova York. Já não são 2 quarteirões, são vários e vários quarteirões. Mas não deixa de ser também
um fragmento de um ambiente não natural, produzido pelo homem, mas aonde ainda existe alguma diversidade e alguns atributos naturais, embora todos eles tenham sido produzidos. Isso é um parque construído da mesma forma que esse. Ou seja, isso que a gente chama de meio antrópico, que corresponde a tudo isso, um processo histórico que definiu diferentes culturas ao longo do tempo, que definiu aquele arranjo de estrutura social, que incide numa divisão de trabalho, que organiza um modo de produção, que induz a concentração urbana, que é o que aciona a economia, é o que define hoje como a gente se relaciona com a natureza. Não quer dizer que essa seja a única possibilidade, quer dizer que é aquela hegemônica, mas que ainda hoje nós temos grupos que sobrevivem em ambientes que tenham ainda alguma configuração, algum arranjo e alguma relação entre sociedade e natureza diferente da nossa. Claro que são grupos pequenos, isolados, coisa e tal, mas ainda existem. Da mesma forma que no passado existiram outros arranjos. Esse é o que a gente tem hoje. Para a gente discutir relação sociedade e natureza, a gente tem que ter claro que sociedade é isso tudo. Nós somos uma parte dessa sociedade que muitas vezes somos recurso para ser explorado por essa sociedade. Como eu disse antes, um recurso natural renovável. É o conceito de recurso natural. O homem, o ser humano, é recurso natural e é recurso natural renovável. Agora, o que é um recurso? Recurso é algo que está aí para ser usufruído, para ser aprovado, aproveitado. Recurso é algo a que você pode recorrer, está lá no dicionário. E é assim que essa sociedade enxerga a natureza. Algo disponível para ser apropriado, para ser utilizado. Para quê? Para satisfazer demandas, interesses, necessidades. Quem estabelece essas demandas? Quais são, de fato, essas necessidades? Aí o nosso modelo é que define. É importante que eu troque de carro a cada 2 anos, porque a indústria automobilística não pode parar. Ah, mas meu carro tá bom. É, mas ele é velho. O que significa esse velho? Significa que ao andar com ele na rua, eu não vou sentir que o meu papel social, a minha importância nessa sociedade está sendo dignamente representada. Se eu puder ter um BMW ao invés de eu já nem sei mais marca de carro, de um outro carro com menor status, é o que se vai buscar. Se eu puder ter uma Ferrari, melhor ainda. É essa a lógica. E tudo isso tem um forte viés também de competição, de necessidade de mostrar, de competir que você é bem-sucedido. E muitas vezes a gente abre mão da nossa própria independência, individualidade, do tempo de vida para atender demandas, para atender necessidades, desejos que, na essência, não são fundamentais para a nossa existência. Alguém, algum mecanismo botou na nossa cabeça. Puxa vida, eu preciso dessa roupa, mas eu estou sem grana, já sei, vou comprar no cartão e pagar em 8 vezes. Ah, aquele negócio é muito legal, vou comprar, mas eu não tenho grana. Ah, tudo bem, eu vou pagar no cartão. Aí você olha o seu cartão e descobre que você está estourado. Ah, então eu vou fazer hora extra para poder pagar. Ou seja, você está vendendo o seu tempo de existência para sustentar o modelo. Esse é o princípio dessa lógica apoiada no consumismo, porque se não houver consumo, rui todo o sistema. Ele entra em colapso. Vamos avançar um pouco nessa discussão. Aí a gente chega a essa questão, né, que eu estou colocando. A gente está se relacionando à natureza como indivíduo ou como ser social? Cada um de nós faz a sua opção pessoalmente, ou o que a gente faz com a natureza é resultado de um arranjo complexo, aonde a gente desempenha papel enquanto força de trabalho e enquanto consumidor, mas não como um ser pensante, como um indivíduo. A gente responde a todas as pressões externas induzidas pelo próprio sistema, a partir da mídia, a partir de concepções que são voltadas para
pertencer a uma determinada tribo, a determinado grupo social, a ter um determinado status. Quem é que define isso? Quem é que define a forma como a gente vai se apropriar da natureza? É o modelo, é o modo de produção. Será que existem outras possibilidades que todas as sociedades necessariamente vão se relacionar com a natureza dessa mesma maneira que a gente vive hoje? Não sei, eu fui buscar exemplos em outras possibilidades. Será que a relação de dependência do arranjo social que a gente tem aqui, em termos de quantidade, de volume, de matéria-prima, de energia, que a gente precisa é o mesmo que qualquer grupo com outro arranjo tem? Será que um esquimó precisa das mesmas coisas que a gente? Que recursos ele utiliza da natureza? Ai, que cena horrível, matar uma baleia. Quantas e quantas baleias não estão sendo mortas nesse momento por microplástico que está boiando as toneladas no meio dos oceanos do mundo todo? Quanto de resíduo esse grupo está gerando? Quanto de fome está sendo saciada? Né? Será que a gente está, de fato, conseguindo gerar os recursos mínimos necessários? Não, tem que aumentar a produção? Será que é isso? Não sei, isso são coisas para a gente estar pensando. Podem existir outras possibilidades de você explorar o meio com baixo impacto, atendendo às demandas do grupo ao qual você pertence. Até porque essas demandas não necessariamente devem ser as mesmas que a gente tem no meio urbano dentro do modo de produção urbana industrial capitalista. E aí é que a gente fica pensando, né? Qual é o papel do grupo social, o contexto em que o grupo se insere em relação à natureza? Eu gosto muito dessa imagem e gosto muito de contrapor essa imagem que está aí, que é de um grupamento Yanomami, acho que em Roraima. Olha o contexto da relação sociedade e natureza nessa imagem e nessa imagem. A natureza e a sociedade e a natureza. Ah, mas então você está dizendo que a gente tem que voltar a viver como índio, andar pelado, pintado de verde no meio do mato? Não, não estou dizendo nada, eu só estou dizendo que é importante que a gente avalie essas referências, essas possibilidades. Eu não acho que ninguém tenha que voltar a viver como índio no meio do mato. Até porque eu acho que o modelo do jeito que está aí deixa todos nós alegres, satisfeitos, traz felicidade para todos, a gente se sente pleno. Então, se eu estou sendo feliz assim, eu acho que está bom. Né? Também não preciso ficar pensando muito se a geração futura, se meus filhos ou os meus netos terão as mesmas condições de sobreviver neste planeta com o que eu deixar para eles. Isso é problema deles. É isso. Esse planeta todo, todo esse arranjo, toda essa complexidade é para satisfazer necessidades da humanidade. A humanidade é esse grupo de pessoas que aí está, e mais outros 7 bilhões similares a eles, todos Homo sapiens sapiens, né? Se todas essas demandas estão sendo atendidas com fartura, com qualidade, e todas elas são capazes de atrair, gerar felicidade, então a gente está no caminho certo. Se não são, cabe a vocês avaliar. Mas a gente tem toda uma lógica apoiada no consumo, na satisfação de demandas, e por essa imagem que está aberta aí, a gente vê que a nossa qualidade de vida, indubitavelmente, hoje é muito melhor do que foi no passado. E a gente continua tendo essa tendência a um adensamento populacional cada vez maior, o que significa um consumo cada vez maior de energia e matéria, que existe no planeta em quantidade limitada. Esse é o ponto X da questão. O planeta é limitado, gente. Tudo isso que a gente chama de recurso, boa parte deles não são renováveis. Não são renováveis porque existem hoje em quantidade limitada porque foram resultantes de processos que ocorreram ao longo da escala de tempo geológico e processos que hoje não existem mais. Ou se existem, são muito lentos. E se são muito lentos, não têm a capacidade de reposição no mesmo ritmo com que são consumidos. Portanto, risco de esgotamento. Ah, mas tem os renováveis. Renováveis só em teoria, gente.
Porque para que eles possam se renovar, eles dependem de todas aquelas interações dentro do físico, dentro do biótico e do físico com biótico. Isso implica em tempo e na manutenção, na continuidade dos processos que permitem a renovação. Se você interrompe esses processos, acabou a renovação. Pense em como é que se dá essa relação sociedade e natureza. O meio antrópico a gente viu é o que é sociedade. O que é natureza? Somatória do físico, dos sistemas do biótico e dos sistemas entre físico e biótico. Essa relação sociedade e natureza enxerga todos esses três sistemas de interações e condicionamentos mútuos como sendo recurso. E para ser explorado em benefício da nossa espécie. Ah, então tudo bem, é para a humanidade. Para a humanidade como um todo? Toda ela está sendo beneficiada com essa relação? Não sei. A questão chave que está posta aí é que discutir relação homem-natureza é individualizar um problema que é coletivo. É fazer com que cada pessoa se sinta responsável pelas mazelas, por todas as consequências dessa apropriação. A gente não discutiu isso aqui. O aquecimento global na superfície, ele vai permitir, por exemplo, que espécies adaptadas a sobreviverem em clima mais quente possam se propagar para áreas aonde eles não chegavam antes porque a temperatura não permitia. A partir do momento que nesses pontos a temperatura se eleva, espécies conseguem sobreviver ali. E muitas dessas espécies são portadoras de doenças. Por que da expansão da febre amarela para latitudes onde antes elas não existiam? A gente estava tendo epidemia de febre amarela antes da chegada do coronavírus. A gente ainda vive uma epidemia de dengue. As áreas de ocorrência do Aedes aegypti era mais restrita. A gente tem aí todo um conjunto de relações, de desdobramentos dessas intervenções humanas sobre o ambiente. E aí entra uma questão ética. Será que essa forma de apropriação da natureza, na forma de recursos, para fins de gerar riqueza, ela é satisfatória para toda a humanidade? Ou será que toda a humanidade está comprometendo a sua possibilidade de sobrevivência para benefício de apenas uma parcela dessa humanidade? Porque quem é que está colhendo os dividendos? Né? Quem é que colhe os benefícios? Porque a gente explora a natureza não é por maldade, é porque dá lucro, é porque traz riqueza para alguém. E por que eu disse que tem um viés ideológico forte aí? Porque é preocupante quando se fala que o homem destrói a natureza, porque isso é individualizar responsabilidades. Claro que cada um de nós, com o seu consumo, com a sua própria existência, já está provocando algum impacto. Agora, qual o nível desse impacto? Será que uma indústria petrolífera de larga escala produz o mesmo impacto que eu, como indivíduo? Será que a responsabilidade é de todos? Ou será que alguns têm mais responsabilidade que outros? Porque os dividendos, o lucro, as vantagens, os benefícios dessa apropriação não são de todos. Tem muita gente que mal tem o que sobreviver, num volume de agressão ao planeta que é global. E por que eu digo, insisto, que é um viés ideológico? Porque quando você vai assistir na mídia qualquer desses programas que, aliás, dão um bom ibope sobre lugares bonitinhos, debate sobre questão de responsabilidade socioambiental, de produção de certas mercadorias com responsabilidade ambiental, é importante que cada um faça o seu papel. A gente vê isso em diversos documentários na grande mídia. Vocês jamais vão ouvir na mídia alguém argumentar que você tem que parar de consumir, que você tem que reduzir o consumo se quiser de fato fazer alguma coisa para minimizar o impacto. Justamente porque a mídia vive de quê? De publicidade. E o que diz a publicidade? Consuma. Consuma. Você está todo errado. Essa sua roupa não está com nada. Essa é a roupa da agora. O seu carro é uma merda.
você está com uma cara horrível. Esse seu celular não presta. É isso que a gente ouve na mídia, é claro que numa linguagem mais subliminar. Tudo isso para te induzir a abrir mão do seu próprio tempo de existência, quando necessário, já que nós não temos acesso àquela riqueza toda gerada pela exploração do ambiente, para te fazer consumir, porque isso é importante. Sem consumo, o sistema quebra. No final da Segunda Guerra, em 1945, houve uma convenção, várias convenções internacionais, porque aí surgiu a preocupação econômica. Como sair da crise, da recessão no pós-guerra, com todo um parque industrial voltado para a indústria bélica. Uma indústria química, uma indústria metalúrgica, mecânica, automobilística, tudo estava voltado para uma guerra mundial. Então você tinha um parque industrial gigantesco, enorme, que começa a ficar ocioso, e você tem uma economia mundial em frangalhos. E aí tem um tal de Victor Lebow, que numa dessas ideias defendeu, o discurso dele está inclusive documentado, escrito, e eu consegui uma cópia desse discurso, onde ele fala: a lógica é consumo. Tem que fazer o povo consumir, desenvolver mecanismos para ampliar o consumo, que é para poder ativar esse parque industrial, que é para poder reacionar a economia. E aí falam lá de diversas possibilidades de consumo, e o que me chamou a atenção quando eu ouvi esse discurso a primeira vez é que essa coisa, por exemplo, um dos mecanismos para retomada é aquela coisa da bricolagem. Sabe o que é isso? Aquela coisa do faça você em casa, né? Que fala assim, ó, você precisa fazer um móvelzinho. Faça você mesmo, não contrata alguém. Você precisa consertar uma janela que está torta, de madeira. Vai lá você. Você precisa colocar um quadro numa parede. Isso foi, já na década de 40, colocado como um dos caminhos importantes para se atingir níveis de consumo elevado. Por quê? Para e pensa. Quantas ferramentas você acaba adquirindo que você tem em casa que você usa, quando muito, uma vez a cada 6 meses? Não é diferente da moda. Pense em quantos pares de sapato vocês têm no guarda-roupa, que cada vez que você pega e pensa em usá-lo, fala: não, não gosto desse, vou pegar aquele. Isso tudo é justamente para gerar consumo onde ele não existe. Além disso, tem o que já defendia naquela época também, obsolescência programada. Antigamente, vocês devem ouvir os mais velhos da família falar: puxa, aquela máquina de costura da vovó, que talvez vocês tenham em casa, que já tem mais de 50, 60 anos e está funcionando, isso é inconcebível hoje. As coisas têm que durar pouco, para que você possa consumir e consumir e consumir. Então, quer dizer, por que é ideológico? Porque enquanto se individualiza a responsabilidade, a culpa, você não foca no grande responsável por essa mazela, que é o quê? O nosso arranjo, o nosso modo de produção. E toda e qualquer alternativa que surge, ou ela é ignorada, ou ela é demonizada. Qualquer alternativa de, por exemplo, de prática de cultura orgânica, de agroecologia. Ah, mas isso se discute no meio acadêmico. E pouco. Isso não chega na grande mídia. Isso nunca foi preocupação de Estado. Linhas de financiamento para o agronegócio com juros subsidiados, isso ocupa alguns bilhões de reais do PIB brasileiro. Linha de financiamento para pequeno produtor com juros subsidiados corresponde a quanto do montante destinado à produção agrícola? Ah, mas o agronegócio é extremamente lucrativo. Eu tenho dúvidas. Se fosse de fato tão lucrativo, por que a cada 2 ou 3 anos se negocia com o governo federal anistia de dívidas? Ou não é lucrativo, ou o agroempreendedor é um bosta para negócios. Desculpe se está sendo gravado. Mas eu sustento. Ele é um péssimo gerente. Com toda essa linha de financiamento, com juros subsidiados, com carência para pagamento, com aquisição de implementos agrícolas,
sem impostos, ainda assim quebrar e precisar de anistia fiscal, ele é um péssimo empreendedor. Ou o sistema não funciona. Será que a agroecologia, o pequeno produtor, não teria um retorno mais saudável se a ele fossem dadas as mesmas condições? Ah, mas a gente tem que atender as demandas do mercado externo. Bom, isso de cara já deixa claro que ninguém está preocupado em produzir alimento, porque a demanda do mercado externo é celulose, é biomassa para combustível. Bom, gente, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Tudo é sistêmico. A gente não pode aceitar qualquer manifestação reducionista, do tipo, o índio que está lá no meio do mato está degradando o ambiente. Ou não vai fazer diferença para o índio se eu for na terra dele retirar o ouro ou o nióbio que está lá, porque ele não precisa disso. Para de usar canudinho de plástico que a gente salva toda a vida oceânica. Não é isso, gente. É importante economizar, não usar o canudinho, o copinho reciclável? Mas não é aí que está o problema, não. É o mesmo princípio de economiza 2 copos d'água fechando a torneira na hora de escovar o dente. Gente, quem gasta água nesse planeta é o agronegócio. Mas 70% do consumo é para irrigação. O consumo doméstico é menos de 8% do total de água consumida no país. E o consumo da sua torneira aberta enquanto está escovando os dentes não corresponde a uma fração mínima desses 8%. Mas enquanto a gente está preocupado com isso, e deve estar preocupado com tudo isso, claro, a gente não está enxergando a essência do problema. E jamais vocês vão ver esse debate na grande mídia, num debate sério. Jamais. Por quê? Porque a grande mídia é apenas um dos braços desse modelo que está aí. É o mais importante, porque é aquele que aciona o consumo, é aquele que cria os desejos, as necessidades, as demandas, é esse modelo que mantém o grande rebanho submisso a um único pastor, pastor no sentido pastor do que cuida do gado, mas também outros, né? É isso. Não dá para isolar nada, analisar nada separadamente. A gente tem que entender tudo no contexto em que está. E é curioso isso, porque eu sou só um pouquinho mais velho que vocês. Mas há tempos atrás, quando se discutia a questão ambiental, e tem até um programa, um videozinho que deve estar disponível por aí, era muito comum a gente ouvir o discurso contra a questão ambiental, que dizia o seguinte: não, o problema ambiental não é um problema sério. Eu estou falando da década de 80, tá? Não é um problema sério porque a gente tem muita desigualdade social, a gente tem muito trabalhador passando fome. E enquanto tiver um trabalhador passando fome, eu quero que o mico-leão dourado se exploda. Não estou preocupado com ele. Mas isso é um discurso muito simplista. Por quê? Porque, na essência, se a gente for pegar cada uma das mazelas que nos cercam no dia atual, todas têm a mesma origem. O trabalhador passando fome, o mico-leão se explodindo, o vazamento de lama que matou mais de uma centena de pessoas em Brumadinho, a contaminação e a escassez das águas, o aquecimento global, a criança que é estuprada com 6 anos, tudo isso é o resultado de um arranjo só. O vilão é um só. Enquanto você se concentra numa questão ou noutra pequena, você opõe aqueles que deveriam ser aliados. Sacaram? E como a gente tem todo um conjunto daquilo que a gente chama de aparelhos ideológicos de Estado, que estão aí para perpetuar um modelo, dificilmente a gente vai encontrar canais de resistência a isso. Ou seja, o vilão é um só. O quadro atual que se manifesta nas questões etnorraciais, na concentração de renda, na miséria, na fome, tudo isso é consequência de um arranjo que prioriza
a manutenção de um modelo, lembrei, que por si só é insustentável. Podem escrever aí, o capitalismo está fadado ao colapso. E o colapso não pode não vir da eclosão de um movimento de massa contra o modelo por se sentir injustiçado. O colapso pode vir da crise ambiental. Por quê? Porque esse sistema funciona assim, ele tem que ter uma natureza que ele enxerga como recurso que seja fonte inesgotável de energia e matéria, certo? Inesgotável, e esse sistema, para se manter, ele precisa de níveis crescentes de energia e matéria, porque ele não pode produzir estaticamente, porque isso é estagnação. Então, ele tem que aumentar a produção. À medida em que se aumenta a produção, o estoque de energia e matéria está caindo. E muito do que seria renovável deixa de ser renovável. Por quê? Porque no final da ponta a gente está descartando, contaminando o oceano, esgotando recursos, contaminando, esgotando solos, contaminando e esgotando água. Só que sem recursos, sem solo, sem água, o sistema não funciona. E ele está caminhando a passos largos ao colapso. Ele não se sustenta. O modo de produção urbano industrial capitalista é insustentável. É a única coisa que me consola nisso tudo. Só que a gente pode se ferrar muito antes disso.